Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite. Bom, para quem nunca veio aqui, tem um pouquinho de barulho, às vezes, do café, faz parte da nossa dinâmica aqui, da nossa conversa, esse ambiente em torno. Mas eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês nessa noite, mais uma edição do Letra em Cena, projeto literário que nós realizamos aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas desde 2016. Então, estamos quase encerrando aí a nossa 6ª temporada, né? Penúltima edição, em novembro próximo nós encerramos a temporada 2022, já com a garantia de que o projeto continua em 2023. Então, é sempre uma alegria encontrar vocês aqui para a gente conversar sobre um escritor ou escritora importante da língua portuguesa. E hoje, uma noite muito especial, nós vamos falar de uma autora muito querida e respeitada, que é Henriqueta Lisboa. Henriqueta, que ano passado foi a data de 120 anos de nascimento de Henriqueta, né, de 1901, nasceu em Inambari, em 1901, né, morreu em 1985. Então, ano passado tem essa data redonda, mas sempre é tempo de saudar, né, a obra dessa mulher de produção intelectual tão intensa, não tão densa, né, pesquisadora, professora, tradutora, poeta, né, com várias... Então, uma atuação em várias vertentes. Ela era uma mulher muito discreta, mas, ao mesmo tempo, muito ativa. Foi a primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras. O presidente da Academia está aqui, nos honrando com a sua presença, Rogério Faria Tavares. E a Academia abrigou, então, a Henriqueta por 22 anos, né, na cadeira 26. Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre
Henriqueta, por quem eu tenho um enorme carinho e apreço por essa obra. E hoje, também, nós teremos aqui uma presença muito especial, né? Você sabe que o projeto contempla sempre um momento de leituras, né, de leitura dos textos do autor homenageado, e nessa noite quem fará a leitura de poemas da Henriqueta é a Maria Lisboa, sobrinha de Henriqueta, que está ali, querida Maria Lisboa, filha de Alaíde Lisboa, também escritora, que também integrou os quadros da Academia Mineira de Letras. E para falar de Henriqueta, convidamos o professor Vander Melo Miranda, né, professor aposentado de literatura comparada, de teoria da literatura, de literatura brasileira, na Universidade Federal de Minas Gerais, professor emérito da Faculdade de Letras, da UFMG, ensaísta, uma penca de ótimos livros, pesquisador do CNPq, enfim, um profissional brilhante que vocês que estão aqui conhecem a trajetória de Vander, que também é membro da Academia Mineira de Letras. Hoje nós estamos aqui com o assunto academia pairando aqui entre nós. E o Vander, nos últimos anos, vem se dedicado a um trabalho hercúleo, que é a biografia do Graciliano Ramos. Nem sei que pé que está, mas já tem um bom tempo, ele deve estar concluindo, não é possível, lá para a Companhia das Letras. Ele e o Humberto Werneck estão disputando, quem é que termina antes? O Humberto fazendo do Carlos Drummond de Andrade e o Vander fazendo do Graciliano Ramos. O Vander, inclusive, já esteve no projeto Letra em Cena, essa é a segunda vez, né? Falando do Graciliano, exatamente. Bom, e o Vander, junto com o professor Reinaldo Marques, professor da UFMG também, desculpa, Reinaldo Marques, eles são os organizadores dessa caixa belíssima com a obra completa de Henriqueta, editada pela editora Peirópolis, de São Paulo. Aqui vocês têm tudo, são mais de 2.000 páginas, né, onde quem conhece a poesia já de Henriqueta pode se deliciar também com as traduções de Henriqueta, que são de altíssimo nível. O Vander pode falar isso aqui depois, né, especialmente do italiano, né, que também é uma predileção sua, né, como tradutor. Então, as traduções de Henriqueta, maravilhosas, e a prosa ensaística dela, que também é um primor. Eu não conheci nessa caixa. Tem tudo aqui. E a editora Peirópolis também disponibilizou, junto com esse trabalho, o site, né, o www.henriquetalisboa.com.br, ligado à editora, e lá tem um material incrível, tem manuscritos, tem textos da Henriqueta que ela nunca deixou que fossem publicados. Então, tem um material muito rico, tem facsímile de todos os livros, inclusive do primeiro que ela renegou, né, Fogo Fato. Então, a gente pode ler lá, ver se ela tinha razão mesmo de não gostar daquele livro. Hoje mesmo eu estava vendo esse material. Enfim, o site da Henriqueta é muito, muito bom, muito bem construído. E é isso. Então, vamos passar a palavra para o Vander, para ele falar de Henriqueta. Ele falou que não vai falar muito, não, mas ele vai falar o suficiente para provocar a nossa curiosidade. Nós vamos poder conversar com ele depois e vamos ouvir também a Maria Lisboa. Então, boa noite e tenhamos, né, uma ótima noite aqui. Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria primeiro de agradecer o Zé Eduardo pelo convite e parabenizar mais uma vez por esse projeto. O Zé Eduardo tem feito muito pela literatura. Eu acho que todo mundo que faz pela literatura merece, nesse país, todo o nosso respeito. Então, eu estou muito alegre de estar aqui hoje, principalmente em se tratando de Henriqueta Lisboa. Eu tive a felicidade de ser um dos fundadores do Centro de Estudos Literários e Culturais da Faculdade de Letras, que acolhe os acervos de vários escritores de Minas, né? E os dois primeiros acervos foram justamente o acervo de Henriqueta Lisboa e o acervo de Murilo Rubião, né? Então, dois expoentes máximos da nossa
literatura mineira e da literatura brasileira, né? Então, é com muita satisfação que eu estou aqui, estou vendo várias pessoas, amigas. O Rogério, eu digo a ele que ele é o meu chefe ASU, não, o nosso presidente da Academia Mineira de Letras. Vejo aqui amigos, ex-orientandos, enfim, eu estou muito alegre de estar aqui. E eu pensei muito uma palavra que pudesse resumir ou sintetizar a obra da Henriqueta Lisboa, né? Eu procurei e achei que a palavra é delicadeza, né? Delicadeza, pelo dicionário, significa sutileza, significa apuro, significa civilidade, significa fineza, significa suavidade e poderia significar leveza, no sentido que Ítalo Calvino dá à palavra que ele considera, ou o conceito, a noção que ele considera um dos valores a serem preservados neste milênio, né, que nós estamos vivendo. Então, essa delicadeza, né, no sentido nesse sentido variado que tem a palavra, que é um valor hoje que está fazendo muita falta, né? Nós temos presenciado isso, delicadeza hoje é um valor em desuso, né? Mas essa delicadeza que dá o timbre muito especial à obra de Henriqueta, seja na poesia, seja no ensaio, seja na tradução, né? Ela, além da poesia, ela tem 3 livros de ensaios, 4, na verdade, aos quais o Zé Eduardo se referiu, que é o Convívio Poético, que é a Vigília Poética e a Vivência Poética, publicado em 3 décadas diferentes, né? E um livro sobre o poeta de predileção dela, Alfonso de Guimarães, né? Quando eu fui organizar com o Reinaldo, né, esse box, né, com os 3 volumes, eu tinha muito tempo que eu não lia o ensaio da Henriqueta. E eu, criado no estruturalismo francês, de Lévi-Straussiana, quando entrei na Faculdade de Letras nos anos 70, eu falei, vai ser uma chatice. Só que a hora que eu comecei a ler, eu me surpreendi pela excelência da qualidade dessa reflexão poética que ela desenvolve nesses 4 volumes, né? A sensibilidade extrema dela e a atualidade das reflexões sobre literatura que estão nesses 4 volumes, né? Então, na verdade, ela poderia ser inserida sem dúvida, sem nenhum problema, na categoria dos poetas críticos, né? Ou dos escritores críticos que têm larga tradição no século XX, né? Então, acho que esse é um elemento a ser considerado, né? E essa delicadeza, né, que dá um timbre, que eu disse, especial à poesia da Henriqueta, né, coloca Henriqueta num lugar de destaque na poesia moderna, na moderna poesia brasileira, né? Ela tem uma qualidade excepcional, eu acho que devido a essa delicadeza, que eu poderia também chamar de trama do inefável, como ela diz num verso de Além da Imagem, né? Em relação à atenção que ela dá ao resíduo, ao insignificante, ao pequeno, ao eterno, ao efêmero, né? O Henri Crespo, um crítico de alto nível, diz que a poesia da Henriqueta é uma dialética entre o eterno e o efêmero, né? Eu concordo com ele. Ou poderia dizer que a poesia da Henriqueta é sófio e cristallo, como diz um poeta, Giuseppe Ungaretti, que ela traduziu. O Ungaretti tem um poema sobre o filho dele morrendo, sufocado em Santos, em São Paulo, quando Ungaretti morou aqui no Brasil, e, num certo momento, ele fala de sófio, que é sopro, e cristallo, cristal, né? Então, sopro e cristal poderiam definir melhor isso que eu estou chamando de delicadeza, né? E Henriqueta é uma poeta que tem um estilo,
Isso pode parecer banal, mas não considerado estilo no sentido comum que nós damos à palavra estilo, como algo decorativo ou acessório, mas no sentido que a crítica norte-americana Susan Sontag dá à palavra estilo, ou seja, o veículo, diz ela, para o intercâmbio entre a impressão imediata dos sentidos e a memória individual ou cultural. Não é? Então, é o estilo, tomado nesse sentido, que caracteriza, para mim, a qualidade da Henriqueta e o lugar que ela merece no nosso panteão. Eu gostaria, para que ficasse claro isso, nas palavras da própria Henriqueta, começar lendo. A Maria vai ler muito melhor do que eu, com certeza, claro, mas começar lendo um poema que eu gosto muito, é o poema dela que eu mais gosto. Foi o primeiro poema dela que eu li. É o poema que tem uma análise dele no livro Fenomenologia da Obra Literária, de Maria Luísa Ramos, que era o nosso livro de teoria nos anos 70, na UFMG e em todo o Brasil. E ela faz uma bela análise desse poema, que está no livro dela, que eu também acho, pessoalmente, é o que eu mais gosto, que é Flor da Morte, que reúne poemas de 45 a 49. O poema diz o seguinte: no oceano integra-se bem pouco uma pedra de sal. Ficou o espírito mais livre que o corpo. A música muito além do instrumento. Da alavanca, sua razão de ser, o impulso. Ficou o selo, o remate da obra. A luz que sobrevive à estrela e é a sua coroa. O maravilhoso e imortal. O que se perdeu foi pouco, mas era o que eu mais amava. Então, poesia, portanto, do resíduo, da perda, da falta. Não é? O melhor do simbolismo é uma poeta que tem um lado dela que tem raízes ou que vem do simbolismo, da poesia simbolista, como é a busca da transcendência, o mergulho subjetivo, o apelo místico, a força da natureza como integrante essencial da constituição do sujeito. A comunhão de ambos, natureza e sujeito, percebida como graça da vida. Não é? Refazer os laços rompidos entre a humanidade e a natureza é o que Henriqueta, de certo modo, propõe com a poesia dela. Isso me chamou muita atenção, a mim e ao Reinaldo, quando nós organizávamos esses volumes, como é que a atualidade da poesia dela, no sentido de que ela nos propõe uma ecologia do sentido. Não é? Porque a natureza não é meramente descritiva, não é? Ou não é meramente subjetiva, como nos românticos, mas é uma espécie de quase de panteísmo, não é? A relação dela com a natureza. E a própria concepção que ela tem de Deus, não é? É uma poeta que se declarava, era cristã, católica, né? Não esses cristãos de hoje, mas os católicos, né? Que eram de verdade. Tem um poema que ela tem que se chama Fascinação do Mar. Ela diz, todos os poemas dela sobre mar são maravilhosos, não é? Eu acho, por ela ser mineira, não sei, eu acho que é o mesmo sentido que o mineiro tem a primeira vez que vê o mar. Eu acho que é ler os poemas da Henriqueta, eu acho que é a sensação que todos nós mineiros tivemos quando vimos o mar pela primeira vez. E ela diz, em 2 versos de Fascinação do Mar, ela diz: a meio mar, ele era um Deus humano, eu sublinho Deus humano, com seus demônios e seus anjos em liberdade. Em outro poema, que se chama Cantarei à Noite o Mar, ela diz: ó noite, ó mar, revelação de Deus único e numeroso. Eu sublinho Deus único e numeroso, para que a gente possa ter noção, né, dessa concepção que ela tem da natureza, né, e da divindade, né, de que maneira a divindade, a natureza e o humano se realizam, se articulam. Né?
Um outro, nesse poema, Ó Natureza, ela tem três poemas que leva a palavra natureza no título. Nesse poema, ela diz, no final, nos versos finais, ela diz: natureza, mestra, inimiga, que me ensinas amor e rebeldia, entre nimbos encarcerada, pelos astros liberta, sinto-me parcela em teu corpo de unidade comigo. Então, essa unidade entre ela, a poeta, e a natureza. E uma natureza inimiga, pode parecer estranho, mas isso é uma concepção de natureza que vem de um poeta, o maior poeta italiano do romantismo, e um dos maiores poetas do século XIX, Giacomo Leopardi, que ela traduziu muito bem. Leopardi tem uma noção da natureza como madre e matrinha, mãe madrasta. Então, essa concepção da natureza co-inimiga, com certeza, vem da leitura que ela fazia de Leopardi, e poeta com o qual ela comungava muitas das ideias, não só dessa, mas também a ideia daquilo que é leve sem ser vago. Henriqueta é também a poeta das sombras, a poeta da meia-luz, a poeta dos estados, digamos, de entre lugares, dos sentimentos, mas nunca é uma poeta da vaguidão. Ela é uma poeta precisa. Ela é uma poeta em que cada palavra tem um sentido preciso e diz exatamente o que ela quer que diz. No outro poema, que chama Natureza, ela termina assim: sentidos cercados de todos os lados, porém a alma lúcida e amarga, como se fosse cristal de rocha. Cristal de rocha também poderia ser um outro sentido para delicadeza, porque delicadeza não significa fraqueza. Henriqueta era até fisicamente frágil, aparentemente frágil, mas a poesia dela tem uma força muito grande, sem falar na atuação dela como mulher, nos vários lugares que ela ocupou e que ela abriu caminho para que a mulher pudesse ocupar esses espaços. Isso vem também, isso se expressa muito claramente na poesia dela, nessa força. Então, se ela herda do simbolismo alguma coisa, ou muito, como eu já disse, o misticismo, a descida ao subjetivo, etc., ela herda também do modernismo. Ela é uma poeta moderna sem ser modernista. Ela herda do modernismo dos anos 20, que nós estamos comemorando o centenário esse ano. Ela herda do verso livre, construído num ritmo admirável e refinado, sem exageros, mais próprios da sensibilidade dela. Ela herda a consciência do direito permanente à pesquisa estética, como ela diz num de seus livros, que ela herdou do modernismo isso, que era um lema dos modernistas paulistas de 22, o direito permanente à pesquisa estética. Por meio de Mário de Andrade, também ela sofre, digamos, uma educação moderna, ou modernista. Mário de Andrade, que ela chamou de novo Ulisses, em A Face Lívida, dedicada à memória do poeta. A Face Lívida reúne poemas dos primeiros 5 anos da década de 40. É muito uma das... Você sabe que Mário de Andrade é o nosso grande, digamos, intelectual e literato do século XX, e que tem a maior correspondência, talvez, entre os escritores do mundo ocidental, deve ser. Tamanha é a correspondência dele. E a correspondência dele, organizada pela saudosa Eneida Maria de Souza, é uma das dele com Henriqueta, é uma das mais interessantes e daquelas em que o Mário de Andrade se sente mais à vontade para exprimir seus sentimentos, para exprimir seu estado de ânimo, para exprimir sua religiosidade,
Então, é uma conversa muito interessante da gente acompanhar para entender, né, a Henriqueta. E para entender o Mário também, claro, né? Eu lembro até hoje, quando nós já tínhamos recebido o acervo da Henriqueta Lisboa, a Abigail estava com a correspondência. A Abigail é sobrinha da Henriqueta, né, para os que estão aqui, infelizmente não está mais entre nós, mas ela está nos vendo e está nos ouvindo. A Abigail estava com a caixa, com a correspondência do Mário, queria doar para o IEB da USP, mas acabou, quando viu o carinho que a gente tratava, o acervo da Henriqueta, e como continuamos a tratar dos outros escritores, dos demais escritores, ela doou a correspondência do Mário, né, para a Henriqueta. E é muito interessante que a Henriqueta mandava o poema para o Mário de Andrade, e o Mário de Andrade devolvia com observações do lado. Corrigia umas coisas, chamava a atenção dela para outras. Então, é muito interessante ver, nesse processo do diálogo dela com o Mário de Andrade, como é que ela foi amadurecendo como poeta, né? Ele chamava a atenção, às vezes, que ele pedia a ela menos sentimentalismo, menos didatismo, e ela foi amadurecendo até chegar a ser a grande poeta que ela é, né? E a Henriqueta diz, num texto dela, ela diz o seguinte: Mário de Andrade foi a maior surpresa que me proporcionou o mundo das letras. Ele reunia na fascinante personalidade uma inteligência superior, uma sensibilidade privilegiada, uma cultura abrangente, um coração generoso, um espírito aberto a todas as manifestações da arte, da poesia e dos afetos humanos. Tinha alegria e gravidade a um tempo, né? Então, essa presença de Mário é muito importante, né, na poesia da Henriqueta, e ela foi chamada, muitas vezes, de poeta da morte. Realmente, os poemas dela sobre a morte são muito interessantes, muito densos, muito atraentes, muito sedutores. A gente fica até com vontade de morrer quando lê os poemas dela, sabe? Acha que a morte é maravilhosa, porque tão lindos são os poemas. Agora, essa morte, né? Na verdade, esse apego dela para a morte, Miller era católica, então, para um católico, a morte não é algo tão apavorante assim, né? Mas é uma consciência profunda da finitude do ser, né, que ela tinha, né? Porque a poesia dela vai assumindo, aos poucos, um certo sentido heideggeriano, né, do ser no mundo, né? Então, a consciência profunda que ela tem da finitude do ser e, paradoxalmente, a permanência do ser, ou a infinitude do ser, pela palavra poética, né? Então, isso vai ser muito importante na obra dela. Isso atinge gerações muito novas. Muitos bolsistas nossos, alunos de iniciação científica, são os alunos ainda muito jovens, de 18, 19, 20 anos, da graduação da Faculdade de Letras. Eles escreveram desse poema que está em Flor da Morte, poema que se chama Restauradora. Os primeiros versos dizem assim: a morte é limpa, cruel, mas limpa. Isso estava na parede. Os alunos, nenhum dos professores que trabalhavam, ninguém pediu para eles colocarem isso na parede. E eles eram uns 15 alunos que trabalhavam nos acervos, eles colocaram isso na parede lá do acervo, imprimiram no computador e pregaram na parede. A morte é limpa, cruel, mas limpa. E ela continua: com seus aventais de linho, fâmula, esfrega as vidraças, tem punhos ágeis e esponjas. Abre as janelas, o ar precipita-se inaugural para dentro das salas. Havia impressões digitais nos móveis, grãos de poeira no interstício das fechaduras. Porém, tudo voltou a ser como antes da carne e sua desordem. Então, é extremamente... Está vendo? Dá vontade da gente morrer, de tão lindo que é o poema, né? de tão bonito, né?
E uma questão que se coloca, né? Se eu estou falando dessa delicadeza, né? Você veja que ela está falando da morte, ela está falando com leveza da morte, ela está falando com delicadeza da morte. Não é pesado, não é triste, não é melancólico. Tem uma suavidade, um apuro técnico, e um apuro da sensibilidade, da inteligência poética, raras vezes encontradas na poesia brasileira. Seria Henriqueta uma poeta feminista? Essa delicadeza seria feminismo? Feminina, com certeza. Mas é, sobretudo, uma grande poeta e ponto. Uma poeta mineira, com certeza, ela fez poemas sobre o Aleijadinho, fez poemas sobre o Caraça, fez poemas sobre Belo Horizonte. Seu recolhimento, seu recato, seu horror a demonstrações espetaculares de si, sua descrição, poderiam ser considerados mineiros, valores mineiros, quando ainda havia Minas, quando Minas ainda existia, claro, onde o oculto do mistério se escondeu, diz Caetano Veloso. Então, onde o oculto do mistério se escondeu. É nesse espaço, na letra da música Ciúme, o Caetano vai falar que o Rio São Francisco vem de Minas, onde o oculto do mistério se escondeu. Então, esse espaço onde o oculto do mistério se escondeu, é por esse espaço que a poesia de Henriqueta Lisboa circula. Poesia, portanto, eu já estou terminando, poesia, portanto, do silêncio. Como ela diz num pequeno poema, notas musicais em repouso, branco a esconder as 7 cores. Eu termino com um poema dela, que eu acho que resume muito disso que eu estou falando, que diz o seguinte. O poema chama-se Pluma. Já que eu comecei com delicadeza e leveza, termino com esse poema, que se chama Pluma. Ele diz, a pungente doçura de uma pluma na minha palma entre os dedos e o pulso. Pássaro sem canto a refugiar-se do horizonte, não prisioneiro ainda. Coração nascente, trêmulo, intenso pálpito entre o voo e o ninho. O pulso lateja na ânsia de retê-los, mas os dedos se abrem para libertá-lo. Obrigado. Espera aí, ô Wander, já estava marcado aqui, viu? Eu falei assim, porque se ninguém ler, eu vou querer ler esse poema, o sofrimento, que você começou com ele. Porque esse final, o que se perdeu foi pouco, mas era o que eu mais amava. Isso é bonito demais, gente. Aí o meu livro já veio marcado aqui, mas o Wander já leu, então... Bom, vamos ouvir a Maria? E depois a gente conversa? Porque eu tenho várias coisas para perguntar para o Wander, e imagino que vocês também queiram. Mas como nós estamos nesse clima ainda aqui da poesia, eu acho que... Vamos chamar Maria Lisboa, por favor. A elegância da Maria, gente. A elegância da Maria, filha de Alaide Lisboa, também muito ligada à educação, não é, Maria? A Alaide, que também tem uma obra tão importante, toda a obra infantil-juvenil dela, a gente se lembra tanto da bonequinha preta, de tudo, mas a Alaide também, como as outras pessoas da família, muito participante, principalmente na área de educação, não é, Maria? Educação. Principalmente na área de educação, e você também, passou pela gestão pública, foi secretária adjunta do governo na época do Tancredo, depois foi secretária secretária municipal do Pimenta, municipal de Belo Horizonte, no período... Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo. Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo. Mas o que ela gosta de dizer é que ela é sempre uma educadora. É isso aí. É isso. E aí eu estou muito feliz porque ela aceitou o convite aqui. E eu vou te ver dali. Acho que eu vou para ali para te ver. Tá bom?
Bom, os poemas que eu vou ler, até um você já leu, né, Wander? São, de um modo geral, sugestões do Wander. Ele mandou várias, eu tive de cortar, porque senão ficava muito longo. Então, cortei alguns aleatoriamente. Todos são lindos, viu? Dá vontade de ler todos, ficar lendo durante muito tempo. Mas eu tive de cortar, reduzir, e acrescentei 2. Um que atualmente me fala muito, já há algum tempo, e o outro que até já me fala há mais tempo ainda. Então, eu vou começar com esse que eu selecionei e depois vou terminar com esse outro, que foi escolha minha. E os outros foram sugestões maravilhosas do Wander. Bom, o poema se chama Modelagem Mulher. Assim foi modelado o objeto, para subserviência. Tem olhos de ver e apenas entrevê. Não vai longe seu pensamento cortado ao meio pela ferrugem da tesoura. É um mito sem asas, condenado a fainas da lareira. Seria um cântaro de barro afeito a movimentos incipientes sob tutela. Ergue a cabeça por instantes e logo esmorece por força de séculos pendentes. Ao remover entulhos, leva espinhos na carne. Será talvez escasso 1 milênio para que de justiça tenha vida integral. Pois o mundo deve ser indefectível, segundo as leis da própria modelagem. Bom. O outro dos primeiros, né, que eu acho também que são todos maravilhosos. Agora, tem uma coisa que nós estávamos até conversando, Wander e eu, a Tia Henriqueta, eu comecei a apreciar depois de mais velha um pouco. Quando criança eu lia e não entendia nada e ficava danada porque tinha de tempo todo interromper para ir no dicionário e não dava certo. Quando eu era menor, alguns poemas me tocavam, da Flor da Morte, são mais... tem uma realidade mais próxima. Mas outros eu ficava assim, sempre meio perdida. Mas depois de mais velha, qualquer página que você abra desse livro, você lê um poema maravilhoso que te toca, né? A sensibilidade é especial para ela. Vou ler o Prisioneira da Noite. Eu sou a prisioneira da noite. A noite envolveu-me nos seus liames, nos seus musgos. As estrelas atiraram-me poeira nas pestanas. Os dedos do luar partiram-me os fios do pensamento. Os ventos marinhos fecharam-se ao redor da minha cintura. Quero os caminhos da madrugada e estou presa. Quero fugir aos braços da noite e estou perdida. Onde fica a distância? Dizei-me, ó peregrinos, onde fica a distância da qual me chegam misteriosos apelos? Alguém me espera, alguém me esperará para sempre, porque sou a prisioneira da noite. A noite me adormenta com suas flautas explorando veludos de pêssego. A noite me enerva com suas grandes corolas desmaiadas nos caules. Vejo madressilvas com os pequenos dentes de pérola sorrindo enlaçadas aos troncos fortes. E o frio da noite é um desejo de faces aconchegadas, e há tepidez nas grotas verde-negras, tão próximas. Ó forças para caminhar, forças para vencer o inebriamento da noite, forças para desprender-me da areia que canta sob meus pés como cordas de violino, forças para pisar a relva macia e tenra com suas gotas de sereno, forças para desvencilhar-me dos afagos numerosos do vento.
Na noite não posso ficar como uma rosa pendida, porque o homem solitário viria tomar-me pela mão, imaginando que sou a que procura amor. Na noite não ficarei com a túnica esvoaçante e os cabelos em desordem, porque uma criança poderia pensar que sou a louca sem pouso. Na noite não, porque a velhinha trêmula viria perguntar-me se acaso sou a sua filha desaparecida. Oh, quem me ensina os caminhos da madrugada? Por que não se acendem agora, sim, agora, os candelabros das igrejas? Por que não se iluminam as casas onde há noivas felizes? Por que de tantas estrelas no céu, ao menos uma não se desprende para vir pousar no meu ombro com um sinal de esperança? Tenho um encontro marcado há longo, longo tempo, mas não chegarei, porque sou a prisioneira da noite. Esse é dos primeiros, né? Bom, o outro é um poema pequeno. Tia Henriqueta gostava muito de poemas assim, dando significado a palavras, né? Ela fez muita coisa assim, nesse sentido. O poema chama Flor. Descerrou-se a corola ao vento da noite, em largas pétalas, num desejo de voo. Delicada e trêmula, como um beijo nos olhos, uma gota de orvalho buscou-lhe o seio. Foi o quanto bastou para que a haste vergasse ao peso do cálice. Agora o poema leve, o poema do Menino Poeta, do livro Menino Poeta. E quando a tia Henriqueta mandou esse livro para Gabriela Mistral, não sei se todos conhecem, né? O Prêmio Nobel da Poesia chilena, a Gabriela escreveu para a tia Henriqueta dizendo que a tia Henriqueta era feliz de ter como instrumento de trabalho a língua portuguesa, porque ela não conseguiria traduzir essas poesias do Menino Poeta para o espanhol. O espanhol não tinha a riqueza que a língua portuguesa tinha. E, evidentemente, o quanto a tia Henriqueta explorou isso é só dela. Né? O poema é Caixinha de Música. Pipa, pinga, pinto, pia, chuva clara como o dia, de cristal. Passarinhos, campainhas, colherinhas de metal. Tamborila, tamborila, uma goteira na lata. Está visto que é só isso, não preciso de mais nada. Bom, agora é do livro, e o poema tem o mesmo nome, da Face Lívida, né? Esse despojamento, esse amargo esplendor, beleza em sombra, sacrifício incruento, a mão sem joias, descarnada na pureza das veias, a voz por um fio desnuda na palavra sem gesto. O escuro em torno e a lucidez, violenta lucidez terrível, batida de encontro ao rosto, como uma ofensa física. Na imensidade sem pouso, olhos duros de passarinho. Agora vem da coleção da morte. Esse também marca a gente, né? Chama Vem, Doce Morte. Vem, doce morte, quando queiras, ao crepúsculo, no instante em que as nuvens desfiam pálidos casulos e o suspiro das árvores, secreto, não é senão penúncio de um delicado acontecimento. Quando queiras, ao meio-dia, súbito espetáculo deslumbrante e inédito de rubros panoramas abertos ao sol, ao mar, aos montes, às planícies com celeiros refertos e intocados. Quando queiras, presentes as estrelas ou já esquivas na madrugada com pássaros despertos,
a hora em que os campos recolhem as sementes e os cristais endurecem de frio. Tenho o corpo tão leve quando queiras, que a teu primeiro sopro cederei distraída como um pensamento cortado pela visão da lua, em que acaso mais alto refloresça. O outro poema que deu nome ao livro, né? Azul Profundo. Azul profundo, ó bela noite inefável dos pensamentos de amor. Ó estrela perfeita sobre o espesso horizonte. Ó ternura dos lagos refletindo montanhas. Ó virginal odor da primavera derradeira. Ó tesouro desconhecido por toda a eternidade. Ó luz da solidão, ó nostalgia, ó Deus. O Além da Imagem, pequenininho, é o nome do livro e os primeiros versos. Além da imagem, trama do inefável para mudar contorno definido, ou não bem definido. Além da imagem, treme de ser lembrança o que era olvido. Bom, o Pluma, que eu tinha selecionado também, você leu, não sei se leio. Vamos ler o Pluma? O Pluma eu acho maravilhoso também, realmente. Pluma. A pungente doçura de uma pluma na minha palma, entre os dedos e o pulso. Pássaro sem canto a refugiar-se do horizonte, não prisioneiro ainda. Coração nascente, trêmulo e intenso pálpito entre o vôo e o ninho. O pulso lateja na ânsia de retê-lo, mas os dedos se abrem para libertá-lo. É muito bonita. Mas agora vem o outro poema que eu escolhi, porque esse não foi sugestão do Wander, mas eu imagino que ele gosta também. Esse poema ele me toca desde que eu sou criança. E, na verdade, ele foi escrito por causa do tio Zé Carlos, um irmão um pouco mais novo que a tia Henriqueta, também intelectual, professor, e que sempre teve muita coragem. Eu acho que isso vem dessa infância que ela coloca nesse poema que está também no Menino Poeta. O poema se chama Tempestade. Menino, vem para dentro, olha a chuva lá na serra, olha como vem o vento. Ah, como a chuva é bonita e como o vento é valente. Não sejas doido, menino, esse vento te carrega, essa chuva te derrete. Eu não sou feito de açúcar para derreter na chuva. Eu tenho força nas pernas para lutar contra o vento. E enquanto o vento soprava, enquanto a chuva caía, que nem um pinto molhado, teimoso como ele só, gosto de chuva com vento, gosto de vento com chuva. E aqui eu acho que fica também uma mensagem para nós. Nós não somos feitos de açúcar para derreter na chuva. Nós temos força nas pernas para lutar contra o vento. Vamos à luta! Ô, Wander, nessa poesia que você mesmo já chamou em algum lugar, ou eu escutei em algum lugar, de coloquial e intimista, você acha que tinha muito dela? Você acha que a poesia dela era ou não confessional? É difícil dizer, né? Eu acho que todo poeta tem muito de confessional, mas na medida em que ele quer transmitir uma mensagem, trazer compartilhar aquela mensagem com todo mundo, a poesia dele se torna impessoal.
né? Impessoal nesse sentido. Quanto mais pessoal é a poesia de um grande poeta, mais impessoal ela é, ou seja, ela é de todos nós. Então, essa capacidade, que a gente não sabe explicar como, não tem nenhum recurso técnico com o qual você possa provar isso, né? Mas eu acho que a capacidade que o poeta tem de transformar, né, essa vivência subjetiva, né, ou a vivência do dia a dia dele, em poesia, já é uma abertura para o outro, né? Já é uma abertura para o leitor. Então, ele passa a ser, essa poesia passa a ser poesia também do leitor, né? Então, o que eu estou chamando de impessoalidade é essa capacidade de se abrir, né, para o outro e fazer dessa abertura, na verdade, o centro da poesia, né? Porque o que interessaria para a gente a confissão de um sujeito que a gente não conhece, com o qual a gente não convive, né? Vamos supor, eu nunca estive com a Henriqueta Lisboa, né? Mas a poesia dela me toca profundamente. Então, o que confessional dela iria me interessar? Então, eu acho que claro, todo poeta fala da sua vivência subjetiva ou sua vivência comum de todo dia, né? Mas traduzido, transformada em poesia, né? Transformada em linguagem. E, quando se transforma em linguagem, né, já é uma outra coisa. Eu gosto sempre de citar, meus alunos estão cansados de ouvir isso, uma coisa que a gente falava muito quando eu estudava na faculdade, que é uma frase do Foucault, que ele diz: a palavra é o cadáver da coisa. Não, quer dizer, na medida que você nomeia uma coisa, você já perdeu aquela coisa, você já está no reino da linguagem. Então, isso na Henriqueta é muito claro, né? De que maneira que a poesia dela é trabalhar com isso, com o cadáver da coisa, quer dizer, com esse resíduo, esse nada, o pouco que ficou, ou a tentativa de dar linguagem ao impossível, que é o real. Né? Pode ser o real do sujeito, ou o real digamos, da realidade, né? Quer dizer, o real é aquilo que foge à linguagem. Quando eu digo mesa, eu já não tenho mais a mesa já virou um signo, né? Então, eu acho que o poeta ele estica isso ao máximo, né? Ele estica isso ao máximo. A Maria falou que, quando mais nova, ela tinha um pouco de dificuldade de adentrar essa poesia. Eu acho, eu também demorei um pouco vamos dizer, a ser tomado pela poesia da Henriqueta. E, mesmo relendo hoje, a gente vê assim, tem palavras que não são muito fáceis, né? Assim, são palavras que ela tinha um apreço pelos dicionários que era uma coisa doida, né? Ela vasculhava os dicionários, procurava a palavra, era uma escavadora de palavras, né? Essa característica, você acha que talvez tenha... Porque a gente pode chamar a Henriqueta de uma poeta popular, Wander? Não é uma poeta popular, né? Dependendo do sentido que a gente dê também a palavra popular, né? Mas a Henriqueta, isso nela é muito drummondiano, né? O Drummond, se a gente for pegar, às vezes ele usa uma palavra estranha que a gente tem de dicionário para poder entender o que é. A gente não sabe todas as palavras da língua, claro, né? E você vê que aquela palavra foi usada corretamente. Agora, numa poesia que foi lida, ela usa a palavra referto, né, que é extraordinária no verso. Ela usa a palavra aquele da morte cruel mais ímpia, ela usa fâmula. Fâmula é servidora, né, que está limpando o livro. Então, tem o que eu chamei de precisão, né? Que o Calvino, se a gente volta a 6 propósitos para o próximo milênio, que ele chama de exatidão, né? É a palavra exata, né? As pessoas acham que poesia é o vago. Não, poesia é mais do que tudo o uso da palavra exata, né? Uma palavra ali fora do lugar ou fora com um significado vago pode quebrar o sentido da poesia, embora ela, né, claro, seja aberta a uma multiplicidade de sentidos, né? Mas eu acho que a Henriqueta é como o Drummond, né? A palavra é exata, né? Eu lembro do Drummond, quando ele diz, está falando de Minas, dizer:
Abra um portulano ante meus olhos, que a teu profundo mar conduza, Minas além do som, Minas Gerais. Portulano é uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Você vai lá no dicionário e vê que é uma carta de navegação. Abre um portulano ante meus olhos, quer dizer, abre uma carta de navegação ante meus olhos. Essa carta de navegação no mar é Minas para o Drummond, né? É Minas para o Drummond, né? Então, são dois poetas, né, que usam com muita exatidão as palavras. Então, vai no dicionário, né? Penetra surdamente no reino das palavras, está lá no Drummond também. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, mais ou menos isso. O Graciliano Ramos, um outro escritor, nós temos o dicionário dele, o Caldas Aulete, no acervo, que foi doado pela família do Graciliano. Ele lia dicionários, né? Todos os escritores grandes, Guimarães Rosa, todos eles leem dicionário, né? O Murilo lia dicionário e lia a Bíblia, né, Silvia? A Bíblia dele nós temos lá toda marcadinha, toda não é essa Bíblia também de hoje, completamente enlouquecida, mas está toda marcada, quer dizer, ele era um leitor de Bíblia, um leitor de dicionário, que é também um escritor preciso e exato, né? Eu acho que a exatidão é uma qualidade, né? E só, estou falando muito, mas só para terminar isso, certa vez perguntava a Ítalo Calvino, eu estou falando muito do Ítalo Calvino, porque eu estou dando um curso na Bahia sobre o Ítalo Calvino, então eu reli o Ítalo Calvino todo. Perguntaram ele qual que era o maior livro da literatura italiana. Todo mundo esperava que ele respondesse a Divina Comédia. O maior escritor, todo mundo esperava que ele dissesse Dante Alighieri, né? Ele falou, não, o maior escritor da língua italiana é Galileu Galilei. Foi um escândalo, né? Quer dizer, o maior escritor vivo italiano, à época, Ítalo Calvino, dizendo que o maior escritor da língua italiana era um cientista, era Galileu Galilei. Aí ele diz, por quê? Porque Galileu usa com exatidão as palavras, e a língua italiana ela tende a ser muito retórica, então ela vai ficando frouxa. Ele falou, se ela continuar assim, 200 anos, ela desaparece, né? Então, esse valor ético, né, da palavra, né, a responsabilidade do escritor com a palavra, né, eu acho que a Henriqueta tem muito isso, né? Quem era a família literária da Henriqueta? Porque o primeiro livro dela de ensaio é sobre o Alfonso, né? A família dela literária é, com certeza, Alfonso de Guimarães, os simbolistas, né? Severiano de Rezende, que ela, digamos, descobre ou redescobre, né? Cruz e Souza, né? Que ela tem textos muito bonitos sobre ele. A poesia italiana, muito de Dante, né? de Leopardi. Ela foi uma tradutora de poesia italiana, ela tem uma tradução de alguns cantos do Purgatório, que são excepcionais, né? Eu já te ouvi falando que é a melhor tradução. Eu acho, do Purgatório, dos cantos, né? Não são todos. Eu acho a melhor tradução que existe, né? E é interessante, por que ela escolhe o Purgatório? Ela não escolhe o inferno. O inferno talvez fosse demasiado pesado, demasiadamente indelicado para ela. E ela não escolhe o paraíso porque ela escolhe o purgatório, que é o lugar onde você está purgando os seus pecados para você ascender ao paraíso. Então, talvez seja se a gente pensa em inferno, purgatório e paraíso, talvez seja o lugar mais humano dessas esferas, né? Que você está ali para purgar os seus pecados, no sentido de você pensar sobre você mesmo, enfim, e se liberar, né? E, com certeza, depois, mais tarde, a poesia hispânica. Como ela era professora de literatura hispano-americana, os poetas hispânicos e os poetas espanhóis também estiveram muito presentes na obra dela, né? Eu acho que é essa família literária dela. Ela traduziu Eliot também, ela traduziu poesia inglesa, ela traduziu poesia alemã, né? Então, ela é uma tradutora diversificada, né? Agora, eu, como tenho uma ligação com a literatura italiana, eu considero as traduções dela de italiano muito boas, né? E, com certeza, depois uma influência de Guimarães Rosa, de quem ela foi uma das primeiras pessoas a reconhecer o valor. Tem um livro que é hoje uma raridade, que são, se não me engano, 4 ensaios, um dela e depois mais 3 de pessoas aqui de Minas, que foi o primeiro livro que saiu sobre Guimarães Rosa. Se eu não me engano, é o primeiro livro que saiu, logo que saiu Grande Sertão Veredas. E a Henriqueta tem um estudo lá que o Guimarães Rosa
gostava muito, Guimarães Rosa gostava muito desse livro, que ele ainda estava lá no início, não tinha, né, a fama, o sucesso que ele iria ter, né, viria a ter, mas ela foi uma leitora, e ela é uma leitora ela tem nesse livro um desses 3 livros de ensaio, ela tem um ensaio sobre o Grande Sertão Veredas, que é uma maravilha. E ela tem um ensaio sobre os meninos, a infância, na obra do Guimarães Rosa, que é também muito interessante. Então, acho que a família dela é essa. A família também, os simbolistas, de maneira geral, os simbolistas franceses também, né? Eu acho que essa é a família literária dela. Né? E você falando assim, te mostra uma característica dela, assim, Bom, primeiro, uma pessoa devota quase que completamente ao ofício da escrita. Né? Ela nem se casou, quer dizer, ela se dedicou e o tanto que ela investiu. Era uma grande leitora, você está falando, sim, aí, uma leitora muito dedicada, também investiu no conhecimento de idiomas. Quer dizer, ela relacionava com outros escritores, com seus pares, ela trocava ideias. Então, assim, ela tinha uma consciência de que a escrita não era só essa questão da inspiração. Não, né? Longe disso. Né? Não. E eu acho que ela trabalhava muito com a poesia, e é interessante ver que, no pensamento poético dela, com a medida que ela vai, digamos, caminhando na carreira de docente, como professora de literatura, como é que ela vai buscando se atualizar teoricamente. Então, ela vai lendo os teóricos da época dela, né? Ela sai da estilística, de tipo Damaso Alonso, e ela vai passar a ler Heidegger, vai passar a ler determinados filósofos, determinados teóricos que estavam, digamos, na ordem do dia. Né? E isso mostra não só o interesse dela pela leitura, mas o interesse de acompanhar essa reflexão teórica sobre a literatura, em especial sobre a poesia. Né? Eu acho essa característica dela de estar sempre atenta. Né? Eu localizei aqui uma entrevista dela de 1970, uma entrevista ao Diário de Minas, onde o jornalista pergunta o que ela acha da poesia de vanguarda. Ela responde: interessa-me vivamente toda a renovação artística, e elogia os pontos positivos dessa poesia: depuração, concentração e dinamismo. Ou seja, uma pessoa com toda aquela influência simbolista e modernista, quer dizer, aquilo tudo, ela acompanhava o que estava acontecendo e gostava. E você, Wander, uma vez falou em algum lugar que ela fazia uma poesia experimental. Eu queria que você explicasse melhor um pouco. Você falou isso. A gente tem de entender que é uma poeta muito especial, né? Ela tem as características de simbolismo, de modernismo e de vanguarda, mas ela não segue ao pé da letra tudo isso. Né? Ela, nesse sentido, ela é muito ciosa, né? Ela trilha caminho, né? do seu caminho. Né? Ela vai trilhando aquele caminho, vai construindo aquele caminho atenta e alerta para todas essas contribuições. Não é uma poeta que está fora do seu tempo, né? Ela está imersa no seu tempo. Agora ela tem o seu caminho próprio, né? E isso eu acho que ela vem muito do Mário de Andrade, sabe? Eu acho que o Mário de Andrade ensinou a Henriqueta, né? Ela era ainda muito, né? Tinha uns 40 anos quando começou a corresponder com ele. O Mário de Andrade era foi um professor. Um professor para ela, né? Porque ele era um homem muito atento a tudo que estava ocorrendo ao seu lado, né? Não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, de poesia, de artes visuais, de música. Né? Ele era professor de música. Né? Então, eu acho que ela se... Sabe, como que ela reforçou a convivência. Não digo que ele que despertou isso nela. Ele reforçou essa tendência dela de estar atenta. Né? Então, a poesia experimental, porque você vê
que a todo momento, se você pega os primeiros livros e vai caminhando, ela vai experimentando possibilidades de poéticas, né? Que é muito difícil quando você está diante do verso livre, porque o verso livre é uma armadilha, né? O verso livre é uma complicação, parece uma facilidade, mas é uma complicação. Como você manter o ritmo, né, numa poesia com verso livre, sem que fique frouxo, você precisa ser muito bom poeta, né? Senão vira qualquer coisa, né? E você vê que ela é uma conquista do modernismo, que ela incorpora a poesia dela, mas incorpora a poesia dela de modo muito especial, né? Então, eu acho que isso é muito visível na poesia dela. E, à medida que você vai lendo, você vai vendo como que ela vai quase que queimando etapas. Não é em busca de uma coisa melhor, é em busca de experimentar novos caminhos e, dentro da trajetória que ela se propõe, né? E muita coisa hoje, eu acho que não passava, talvez ela nem gostasse, mas, lendo os poemas, a poesia dela é tremendamente erótica. Não é? Aquela do Caule. Aquela do Caule é um ato sexual, gente. Não é? A poesia é tremendamente erótica. Então, aquela coisa da poeta virginal, isso é uma bobagem. Não é? Isso é uma bobagem. É uma poeta madura, consciente de tudo que diz respeito ao ser humano, aos bichos, à natureza, às árvores, né, às flores, a todos os bichos, a tudo isso. Né? Então, eu acho que isso é uma qualidade. Né? Hoje, quando eu postei o flyer num grupo que eu tenho de Zap, um outro grupo, aí o Ronaldo Fraga, estilista, mandou assim: Mário de Andrade foi o grande amor platônico de Henriqueta Lisboa. Com certeza. Nunca tinha pensado nisso assim. Não, mas a gente sempre falou isso, né? Em letras, a gente sempre fala isso. Ela tem a Maria vai poder dizer se eu estou exagerando ou mentindo. Ela tinha um retrato, o porta-retrato, né, do Mário de Andrade, autografado por ele, com dedicatória para ela. Né? Aquele porta-retrato, diz a lenda, né, Maria? Não sei se é lenda ou verdade, que ela mantinha aqui num determinado lugar, parece que na cabeceira dela, e tinha um paninho de crochê por cima. Quando alguém ia visitá-lo, porque ela considerava a pessoa mais íntima e digna de visitar lá o retrato do Mário, ela levantava e mostrava. Tanto é que, no acervo, a Eneida, a professora Eneida, comprou não um paninho de crochê, que ela era muito prática, ela comprou aquele pano que põe por cima de... Lembra que usava pôr por cima de jarra de suco, que era um negócio de furadinho assim, com umas pedrinhas. Eneida comprou aquilo e botou em cima do retrato dela, para reconstituir, né, uma releitura, digamos assim, desse ato, né, simbólico. Né? Oi? Era uma paixão. Né? Era uma paixão impossível, a gente sabe, não pela Henriqueta, mas pelo Mário. Assim como era uma paixão impossível da Clarice e o Lúcio Cardoso, que a Clarice era apaixonada por ele. Né? Então, é uma paixão impossível, mas era uma paixão. Né? Muito bom, mas eu ri desse comentário agora, esse apuro técnico também, o próprio o Flor da Morte, que você elegeu, é um livro de um tema, né? Um tema. Né? Mas é um refinamento técnico tão grande, né? Assim, o encadeamento, quer dizer, o Drummond fala aquilo ali, a temática, ele fala da poética da morte, né? Da poética da morte. Mas assim, eu acho o refinamento técnico desse livro é um negócio impressionante, e debruçado sobre um tema, né, que você lê, assim, maravilhado. E é um tema que, se você pensar bem, quando ela publica o livro, né, o Flor da Morte é do início dos anos 40, dos últimos anos, da segunda metade dos anos 40, né? É quando, depois da guerra, né, a gente pode esquecer que a gente estava saindo de uma guerra mundial, né, e era um tema, não que era comum entre os poetas, mas era um tema candente, né? Ver a questão da guerra, o Drummond vai ver de outra maneira, com A Rosa do Povo, né, por exemplo, uma poesia mais militante. Ela vê de outra maneira, ela vê essa questão da morte. Milhares, milhões de pessoas morreram na guerra.
não é? E tem uma que eu acho que é uma cena traumática, que é da irmã, né? Tem o poema Infância, que é um poema belíssimo também, que a irmã, ela pequenininha, está vendo a irmã morta, né, na cama, o pai e a mãe inconsoláveis, e eu acho que é uma cena que marcou ela profundamente, né? É um poema belíssimo, né? Vocês vão achar que eu sou muito, como é que fala, quem gosta de morte, que eu sou muito mórbido, mas não é não, é porque é tão bonito, entendeu? Não é que é tão bonito o poema, né? Como é que fala? Infância com suas íntimas e amargas dores, um negócio assim, que ela começa, que é muito bonito. E ela assistindo, né? Ela recompõe a cena da morte da irmã e dela assistindo. Por isso que eu vejo que ela, quando é poesia, o fato ocorrido na vida dela, mas ela se desdobra, né, nesse personagem, que é essa criança que está assistindo a morte da irmã. Né? Então, eu acho que tem muito a ver, eu acho, né? Não sou psicanalista, nem quero psicanalizar. Eu acho que essa questão da morte tem muito a ver com essa cena, digamos, essa cena, quase uma cena primeva, né? que ficou marcada, né? Que ela ficou marcada com isso. Wander, o que precisa para espalhar mais a poesia da Henriqueta? Porque, entre os críticos, né, há muito tempo ela já tem um lugar muito alto, né? O Otto Maria Carpo, lá nos anos 50 ainda, né, colocou Henriqueta como um dos maiores poetas. Ele nem fala uma das maiores, ele fala dos maiores poetas em língua portuguesa. Dizer, não, eu acho. E ele nessa evocação ele fala: eu estou comungando da opinião de Manuel Bandeira. Então, assim, Manuel Bandeira era próximo, né? Cecília, quer dizer, todo mundo, Drummond, Quintana fez muitos elogios. Quer dizer, ela, no meio dos escritores, já era uma autora muito respeitada. Mas a academia demorou um pouco a estudar. Você não acha, não? Eu acho que a academia estuda muito pouco. Eu acho que as novas gerações precisam estudar mais a Henriqueta. Né? Eu acho que as mulheres precisam estudar mais a Henriqueta. Né? Eu acho que a universidade estuda pouco a Henriqueta. Agora, para o bem e para o mal, o que canoniza um escritor é a universidade, não tem jeito. São os estudos, as teses, as dissertações que, digamos, divulgam o escritor. Né? Porque o Brasil não é um país de letrados, o Brasil é um país de semiletrados. Tão poucas pessoas, considerando o número, né, da população, poucas pessoas leem. Né? Então, quem, na verdade, acaba canonizando. Quem canonizou o modernismo foi o Antônio Cândido e a USP. Até o Antônio Cândido e a USP começar a estudar os modernistas, Mário, Oswaldo de Andrade, estavam completamente esquecidos. Né? Oswaldo foi retomado na medida em que o Zé Celso montou a peça dele, né? A Tropicália se inspirou, né, no trabalho dele, é que ele foi retomado. Né? Então, literatura tem um pouco isso aqui no Brasil, as pessoas morrem, os outros esquecem. Né? Então, vários escritores mineiros, né? A Academia Mineira publicou agora os romances de Godofredo Rangel, né, que é um grande escritor. Né? As pessoas estudaram um tempo, acho que precisam estudar mais, a Silvia está aí, me dizer se eu estou certo, o Murilo Rubião, né, que é um escritor também que tem um lugar de destaque excepcional, porque é muito especial na literatura brasileira, e Henriqueta Lisboa, né, que tem... Agora, eu acho que as novas gerações precisam estudar mais, né? Assim como tem, por exemplo, já que nós estamos no âmbito dos mineiros, Ciro dos Anjos, que eu acho que é um escritor que merece estudo das novas gerações, entendeu? Para compreender a qualidade da obra, o que a obra representa no momento que ela foi escrita. O novo que ela traz, quer dizer, o novo que a Henriqueta traz no momento em que é escrito, o novo que o Murilo Rubião traz, o novo que o Ciro dos Anjos traz, mesmo se, às vezes, Ciro dos Anjos, que são considerados muito tradicionais, não são tradicionais no mau sentido da palavra. Né? São escritores muito refinados e precisam... Agora, é preciso que as novas gerações estudem, é o que a gente tenta fazer um pouco lá na UFMG com os acervos que nós temos. Né? No momento, a reitoria está empenhada em construir um prédio especial só para os acervos. Então, nós vamos ter um prédio
na universidade só com os acervos dos escritores, né? Nós já temos mais de 10 acervos, fora as coleções especiais, né? Tem a promessa do historiador José Murilo de Carvalho de doar o acervo dele todo para o UFMG. O José Murilo de Carvalho é um dos maiores historiadores do Brasil, né? Então, Minas tem muitos escritores, muitos historiadores, muitas pessoas ligadas digamos, às letras, né? Então, esse trabalho que a gente faz de preservar esses acervos, e são vários trabalhos que já nasceram, né? O Roberto Said e eu organizamos a correspondência do Ciro dos Anjos e do Drummond, né? E que foi uma negociação também muito mineira. A filha do Ciro dos Anjos veio, o acervo veio com a Lélia Coelho Frota. Tivemos uma reunião, fomos à Secretaria de Cultura, enfim, foi todo. E ela estava com as cartas do Drummond. Ela não dizia que queria doar, nem eu dizia que queria receber. Então, era uma negociação de mineiros. Aí a Lélia Coelho Frota falou, olha, eu vou entrar no meio, porque eu não sou mineira, e resolver essa negociação que está muito complicada, está demorando demais. Eu falei, não, claro que nós temos interesse de receber. E ela falou, claro que eu tenho interesse de doar. Então, pronto, foi feita a doação. Mas a gente tem de levar em conta as especificidades da região, né, para poder levar adiante. Eu acho que é isso, o trabalho de preservar, de divulgar os acervos em trabalhos universitários, né, de publicações, como a Peirópolis tem feito, né, que isso faz circular, né, o nome da poeta. E eu acho que já no momento em que se estudam tanto as questões feministas, como vocês queiram, é uma poeta de alto nível, né, que traz questões interessantes para a discussão sobre a mulher, né, atualmente. Então, eu acho que as mulheres também deviam, né, abrir um pouco esse caminho, né, para estudar. Porque eu acho que a Henriqueta tem poucos estudos. Os estudos que vocês referiram são de grandes nomes, mas são ensaios pequenos, ainda muito impressionistas, né? Não são estudos, digamos, com metodologias, né, mais técnicas, vamos dizer assim. A palavra não é boa, mas é essa. Ela precisa ser estudada, sabe? Com mais essa família literária dela, né? De que maneira que essa poesia dele se coloca no cenário nacional em relação às outras, né? Eu acho que... E você falou, que acho que é importante esse papel dela, não vamos chamar de feminista, mas uma mulher muito consciente, né, do papel da mulher, né, na sociedade, né, o poema que Maria leu primeiro, né, Modelagem de Mulher. A importância dela nesse diálogo com autoras, né, hispano-americanas, né, não só com a Gabriela Mistral, né, mas esse diálogo permanente com autoras, com mulheres, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve muito à Henriqueta, né, numa época que eu não sei quem que visitou a biblioteca dela, ficou impressionado, a Gabriela mesmo, acho que ficou impressionada com a biblioteca dela, com quantidade de autoras, né, hispano-americanas que ela tinha em casa, que ela lia, né, que ela já fazia parte do repertório de leitura dela. Então, eu acho que esse papel dela, que não vamos dizer que não seja um papel de militância, mas um papel de conscientização, de ampliação da consciência da importância da atuação da mulher. E tem um livro que eu vou sugerir aqui também, que é bem interessante, da Ana Elisa Ribeiro, que se chama O Ar de uma Teimosia, que é uma pesquisa a partir do acervo dos escritores mineiros, lá da UFMG, onde ela analisa basicamente correspondências, né, das escritoras, e ela mostra o percurso da publicação na trajetória da Clarice Lispector, da Henriqueta Lisboa e da Lúcia Machado de Almeida, onde fica muito claro como é que essas autoras, por exemplo, a Henriqueta, o tempo inteiro ela debatia a questão da publicação, as dificuldades da publicação, como é que era difícil chegar na crítica, né, assim, mesmo já como autora consagrada, assim, ela se queixava, às vezes, da pouca repercussão, né, do trabalho de edição que não era tão completo como ela gostaria. Então, na correspondência
tem essa coisa, essa troca, né, de cartas com vários interlocutores, onde ela discute o caminho até a publicação e, depois da publicação, como é que a coisa repercutia, né? É bem interessante essa pesquisa da Anelisa, que é uma múltipla, né? Uma pessoa múltipla, né? Uma poeta, escritora, pesquisadora, editora, faz um trabalho muito importante. Esse livro saiu pela Peirópolis, se eu não me engano. Então, é um trabalho muito interessante para a gente ver que, por trás dessa, vamos dizer, dessa leveza que a gente falou aqui, né, dessa forma de olhar o mundo e tudo, tinha uma pessoa muito combativa. Sim. Uma pessoa muito combativa, uma pessoa resistente, uma pessoa que eu não tenho dúvida de onde ela estaria hoje, né, em qual fronte ela estaria, eu não tenho dúvida, né? Então, uma pessoa importante, não só no fazer poético, mas também nessa busca de espaços para a atuação da mulher. Eu acho que o fato dela ter ficado em Belo Horizonte impediu e muito a divulgação dela, né? Eu participei uma vez com 200 pesquisadores do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa, numa história de literatura comparada, que foi publicada pela editora da Universidade de Oxford. E a gente fazia um trabalho seguinte, que nós, primeira coisa, onde que os escritores nasceram e onde que eles morreram. Então, até determinada época, eles nasciam no Brasil, em vários lugares, digamos, 90% morriam no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era o centro literário do país. Hoje, digamos, não é mais, talvez São Paulo, né? Mas onde estão as grandes editoras, os grandes jornais, etc., né? Mas até mais ou menos os anos 60, por aí, era o Rio de Janeiro. Então, era interessante ver os escritores do Nordeste, os escritores do Sul, aqueles que tinham mais divulgação, eram mais reconhecidos, morriam todos no Rio. Quer dizer, todos mudaram para o Rio de Janeiro e fizeram a carreira no Rio. Aí tinham jornais à disposição, tinham editoras à disposição, uma série de vantagens, né? Que quem ficou em Minas, por exemplo, é Emílio Moura, também. Né? Um grande poeta que teve uma divulgação também não à altura da obra dele, né? O próprio Murilo Rubião, né? Que depois, né, Silvia, quando a Ática lança aquela coleção de literatura, que ele estoura no Brasil, né? Vende um número absurdo de exemplares, né? Aquela coleção que a Ática tinha de escritores contemporâneos. Ele entra como escritor contemporâneo. Mas o fato de ficar em Belo Horizonte antes era negativo, né, para divulgação, porque, infelizmente, é assim, né? A gente não pode... Hoje isso está mais disseminado pelo Brasil todo, né? Mas até os anos 70, por aí 80, era isso. Tem os centros e é aquele centro que manda e pronto. Se você olhar isso na América Latina toda, como a gente olhou, havia os centros, Buenos Aires, todo mundo morria em Buenos Aires, os escritores argentinos, mesmo que eles eram em Lima, no Peru, lá, em Montevidéu. Então, eles nascem em outros lugares, mas eles iam para esses grandes centros. No México, na Cidade do México, né? Todos iam para a Cidade do México. Mas ninguém ficava morando na cidade que nasceu, era muito raro, né? As pessoas iam para a Cidade do México, né? Fazer carreira literária, artística, né? Mesmo de artes visuais, né? É na Cidade do México. E aqui eu acho que era a mesma coisa, era o Rio, né? Pô, isso merece um longo ensaio, hein, Wander? Eu acho que merece um estudo. A gente tentou fazer esse mapeamento, né? Mas precisa de uma pesquisa mesmo para ver isso. Mas, repara, pega os escritores modernistas todos, pega lá os nordestinos, por exemplo, todos mudaram para o Rio. Graciliano tem grande divulgação, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, que mudaram para o Rio. Se eles continuassem no Nordeste, eles não teriam, digamos, a fama que eles tiveram lá. Porque o Rio era o centro efervescente, além de ser capital da República, era o centro cultural do país, né? Então, todo mundo ia para lá. Imagina se o Graciliano, se Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, né? E os nordestinos tivessem ficado, o próprio Drummond, se tivesse ficado em Minas, talvez não tivesse a repercussão que teve a obra dele, né? Ou teria, mas demoraria mais tempo, né? Bom,
Em que você acha, para a gente já caminhando aqui, em que a obra dela tem a nos dizer para o nosso mundo contemporâneo? Em que a obra dela é ainda extremamente atual, e importante e relevante? Eu acho que esse valor que eu ressaltei da leveza e da delicadeza, né? Da civilidade, da urbanidade, né? De um certo recato, não estou falando de pudicícia, eu estou falando de recato, discrição, né? São determinados valores que a gente tem de manter, né? Porque, senão, não vai muito para frente, né? O Brasil está ficando um país de uma violência, de uma boçalidade tão grande, que a palavra é essa, que nenhuma nação se mantém em pé assim, não é? Eu acho que lutas políticas são normais, mas do jeito que está acontecendo aqui e do jeito que a gente tem vivido nos últimos 4 anos, dificilmente uma nação se mantém, sabe, de pé, culturalmente, socialmente, politicamente, né? É muito difícil. Então, esses valores pode parecer fraqueza, mas, como você disse, mas tem uma força atrás disso, né? A Henriqueta tinha uma força muito grande, né? Tem uma determinação atrás disso. Agora, se você não trabalha com valores, você trabalha com valores fake, né? Com valores que, na verdade, não são valores, aí eu acho que não vai. A obra dela tem isso. Porque eu acho muito importante nesses poetas que dedicam a vida inteira à literatura, né? Dos escritores, todos eles que se dedicam, é o valor ético do trabalho artístico, né? A palavra é muito forte, né? A palavra ela diz muito. Então, ela tem um valor ético, o trabalho com a palavra tem um valor ético que deve ser exemplar para qualquer profissão, né? Uma pessoa como Henriqueta, como vários outros escritores, né, que dedicam a vida à literatura, dedicam a vida à palavra, isso é uma responsabilidade ética com a língua. E a língua é uma das marcas de identidade de um povo, de uma nação, né? Então, esse trabalho com a língua é um trabalho político, né? Mesmo que não seja militante, é um trabalho político. Exige responsabilidade, né? Exige digamos, colocar em ação determinados valores que o escritor, o poeta, acredita, né? Nos quais o escritor acredita, né? Então, eu acho que a lição que ela deixa é isso, essa responsabilidade ética com o ofício, né? Qualquer ofício, né? Que a gente tem de ter. A gente não pode levar a coisa como querem que a gente leve, não. Isso não é... Isso é desumano, né? Isso não é do ser humano, isso é monstruoso, isso é bestial, né? Eu acho que a Henriqueta é um refrigério, né? Por isso que eu disse, dá até vontade de a gente morrer quando lê aqueles poemas, ficar livre dessa chatice toda, que coisa boa, porque desse horror que a gente está vivendo, né? Você lê aqueles poemas, você ao mesmo tempo toma distância da realidade, mas depois te dá mais força para você enfrentar, né? Você está falando do horror, eu não posso terminar sem lembrar que, em junho deste ano, a escultura de Henriqueta Lisboa foi vandalizada, né, ali na Rua Pernambuco, em frente ao prédio onde ela morou por tantos anos, na Savassi. Arrancaram as mãos de Henriqueta, onde ela segurava um livro. Eu me lembro que eu fiz um projeto há uns anos atrás, com o SESC, eu e o escultor, o Léo Santana, que fez as esculturas, e nós passeávamos pelas esculturas dos escritores mineiros. E lá na escultura da Henriqueta, sempre alguém deixava um livro, e outra pessoa ia, trocava, lia, trocava. Era um gesto, era uma coisa tão bonita aquilo. Sempre tinha um livro que alguém pegava e colocava o outro no lugar, ali em frente ao prédio, né, onde a Henriqueta morou, e depois o Bartolomeu Campos Queiroz morreu. Então, isso foi em junho. Esse vandalismo veio se juntar aos outros que já tinham sido cometidos contra a escultura do Murilo, em frente ali à Biblioteca Estadual, e também a escultura do Drummond, ali na Bahia, né, do Drummond com Nava. E
é uma coisa tão violenta, é uma coisa tão, assim, me faz mal pensar nessa coisa, vendo hoje, revendo as fotos dela, sem as mãos, né? A mão que o poeta escreve, né? É a mão que segura um livro, né? Não está segurando uma arma, está segurando um livro, né? É um negócio tão eu acho que nós somos animais de extinção, sabe? Nós, da área de literatura, temos pouco tempo de vida. Eu acho que nós somos animais, no Brasil, se continuar assim, somos em extinção, porque pouco valor é dado a isso, né? Agora, a boa notícia é que eu não sei, eu vi uma declaração, não tive jeito de checar hoje, né, da Eliane Parreiras, secretária, né, da Recuperar. E ela já assumiu esse compromisso pela restauração das 3 esculturas. Não dá, né? Não dá. Isso tem de ser reposto imediatamente, não pode ficar esperando, sabe? Tem de ser, destruiu, tem de refazer, é uma luta constante. Por isso que eu digo que a gente está quase desaparecendo. Mas nós vamos enfrentar tudo isso. E viva Henriqueta! E viva... Alguém quer falar? Wander, muito obrigado. Obrigado, Maria. Né, obrigado pela sua presença, a presença de todos vocês. Vamos ler poesia, gente. Isso é importante. Vamos reverenciar os nossos poetas, nossos escritores. Obrigado, Rogério, e todos vocês. Até a próxima.